Olá, turma. Tudo bom, né? Vamos dar início aí à nossa aula 2. E ainda estou esperando vocês me enviarem o material da aula 1. Vocês precisam se movimentar porque eu estou me movimentando aqui. A gente precisa andar juntos. Sozinho não adianta eu andar, ok? Espero que todos estejam bem. Aqui está tudo bem. A gente vai falar hoje, lembra que a gente está falando de trigonometria nos triângulos, agora a gente vai sair um pouco disso e falar dos ângulos notáveis. Tá? São ângulos importantíssimos para a vida inteira. Vocês vão ver esses ângulos aí para sempre. Então, os ângulos notáveis são assim conhecidos em razão de sua importância para a geometria. Eles são provenientes da trigonometria, conteúdo em que se destacaram como os mais comuns e por apresentarem resultados diferenciados em seus cálculos. Os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Além desses, vale a pena fazer uma menção honrosa aos ângulos de 0, 90 e 180 graus. Entretanto, não é possível utilizar as razões trigonométricas para esses ângulos na trigonometria básica. Para cada ângulo, existe um valor de seno, cosseno e tangente. Mas os valores encontrados para os ângulos notáveis podem ser expressos de maneira vantajosa. Adiante, veja uma tabela contendo todos os valores de seno, cosseno e tangente destes ângulos. Tabela de valores para ângulos notáveis. Independentemente das medidas dos lados dos triângulos, se ele for retângulo e for um dos outros dois ângulos tiver uma das medidas na tabela abaixo, seno, cosseno e tangente deste ângulo serão. Então, lembra que quando a gente iniciou a trigonometria, nós vimos uma figura que aparecia vários triângulos, começando de um pequenininho e até um bem maior. Eram quatro ampliações. Então, lembra também que naquela figura nós concluímos que os ângulos de cada um daqueles triângulos eram iguais, mesmo eles tendo tamanhos de lados tão diferentes? É isso que está dizendo aqui. E a tabela serve independente do tamanho do triângulo. E aí, o seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de meio é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E tangente de 60 é raiz de 3. Lembra que tem uma musiquinha muito conhecida para montar essa tabela, porque ela não necessariamente estará na prova, mas a gente monta ela com muita facilidade. Tá? Por exemplo, se vocês fizerem prova de Enem, concurso, ela nunca vai estar lá. Então é importante saber montá-la. E aí é mais ou menos assim, ó. Vamos ver os senos, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Seno, 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz no 2 e no 3. Cosseno, 3, 2, 1, raiz no 2 e no 3, tudo sobre 2. Tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Algo mais ou menos assim. Tá? Vocês podem procurar isso aí, que tem algumas músicas relacionadas a essa tabela. Lembrando que os valores das tangentes desses ângulos podem ser obtidos dividindo valores do seno pelo cosseno, desde que eles pertençam ao mesmo ângulo.
Lembra que eu disse que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre o cosseno. Então, se você pegar, por exemplo, tangente de 30, é meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Quando você faz essa divisão, o resultado é raiz de 3 sobre 3. O de 45 é o que fica mais tranquilo para a gente ver isso, porque vai ficar a raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Então, uma coisa dividido por ela mesma é igual a 1. Tranquilo, né? Seguindo. Demonstração dos valores de seno, cosseno e tangente. Os valores dados na tabela anterior são válidos para qualquer triângulo retângulo que possua um ângulo de 30, 45 ou 60 graus. Para encontrar esses valores, precisamos de um triângulo retângulo que possua esses ângulos e desta medidas os seus lados. Aí ele deu aqui um triângulo equilátero, né? Ângulo de 60, 60 e 60. Dividiu esse triângulo do vértice B até um ponto D, que é ponto médio do lado AC, e disse não, é confirmado, isso é altura, tá? Entre outras coisas é altura. E aí ele vai dividir, separa agora, só um lado, só uma metade desse triângulo equilátero, e a gente vai ver aqui em seguida. Tá vendo? Ele pegou o lado direito, tá? Agora, considerando apenas o triângulo retângulo BCD, extraído do triângulo equilátero da imagem acima, neste triângulo BCD, ilustrado na imagem a seguir, será possível calcular seno, cosseno e tangente dos ângulos 30 e 60. Por que ficou 30? Porque o triângulo equilátero, a altura também é bissetriz e ela divide o ângulo em duas metades iguais. Era 60, ficou 30 para cada lado. E aí a gente vai ter aí, ó, seno de 30, cateto oposto, que é B sobre 2, dividido por B. Vai ficar 1 sobre 2. Lembra que cosseno de 30 é meio? E a gente consegue fazer isso para todos eles. Olha aqui que coisa linda. Olha lá, ó. E além disso, a gente pode pensar, na verdade, o que eu falei anteriormente é essa ideia aqui do segundo desenho nosso aqui, ó, seno de 30, B sobre 2 dividido por B, vai ficar B sobre 2 que multiplica 1 sobre B, corta o B, fica meio. Perfeito, né? Lindo. Cosseno de 30 vai ficar BH3 sobre 2, que é a altura. Tá? Nessa primeira coluna aqui a gente calculou a altura. Achamos BH3 sobre B, raiz de 3 sobre 2, dividido por B. B raiz de 3 sobre 2, que multiplica 1 sobre B. O B vai embora, sobra raiz de 3 sobre 2. A tangente do ângulo de 30 é B sobre 2, que divide B raiz de 3 sobre 2. Dividir duas frações, eu não comentei porque vocês já estão cansados de saber, é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Então, ó, B dividido por 2 multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar agora 2 dividido por B, raiz de 3. O B cancela, cancela. Eu não posso, eu falei isso para vocês na última semana de aula, manter uma raiz no denominador. Então, a gente vai racionalizar isso e vou obter como tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Agora, para fazer cosseno, seno, cosseno e tangente de um ângulo de 45, a gente pode pensar nessa ideia ali. Ó. A gente tem um quadrado de lado B,
e a gente traça a diagonal desse quadrado. Então, a gente vai obter um triângulo retângulo com ângulos de 45 graus. E aí a gente procede da mesma maneira que procedemos lá anteriormente. Tá? Achamos ali a altura, ó, b raiz de 2, e fazemos ali o seno de 45. B, que divide b raiz de 2, é igual a raiz de 2 sobre 2. Eu não fiz os outros, tá? Mas aqui, ó, para realizar o cálculo relacionado às razões cosseno e tangente de 45 também são seguidos, portanto, formas semelhantes a essa. Show? Tranquilo, né? E aí eu vou ver quais são as páginas que eu vou querer que vocês façam do livro aí para que envolva esse assunto, ou eu passo alguma coisa para vocês. Beleza? Obrigado a todos.